Olá! Nessa aula a gente vai começar um assunto que vai ter muito detalhe para a gente trabalhar. Então é o assunto métodos de arquivamento, que na prática são o quê? As maneiras que você pode utilizar para colocar os documentos em ordem no arquivo. Existem várias maneiras diferentes, a bibliografia sugere várias formas para você organizar os documentos e as questões vão trabalhar justamente em cima dos detalhes desses métodos, dessas maneiras. Vamos lá então? Então vamos lá. Então vamos começar aqui analisando os métodos de arquivamento mais comuns, são chamados métodos básicos de arquivamento. Então nós teríamos, por exemplo, o método alfabético, quando você organiza documento por nome, o método geográfico, quando você organiza por local ou procedência, o método numérico, quando você organiza por número, e o chamado método ideográfico, quando você organiza por tema ou por assunto. Então a organização do arquivo ela é fundamentada nesses 4 métodos aí. A partir deles, a gente pode criar muito esqueminha diferente, muita coisa mais detalhada. Vamos analisar caso a caso então. Então a primeira ideia que você tem que ter é que existem várias maneiras de organizar documento. E essas maneiras são chamados métodos de arquivamento. Vamos lá então? Então olha só, vamos começar pelo método alfabético. Então a definição seria a seguinte: é o método que ordena os documentos por nome. Seja nome de pessoas, nome de instituições, nome de eventos, enfim, nomes em geral. Utilizando para isso as chamadas regras de alfabetação, regras de ordem alfabética. Então quando você pega, por exemplo, vamos imaginar aqui, você vai trabalhar, por exemplo, no recursos humanos de um órgão público. Aí você vai organizar as pastas dos funcionários, dos servidores. Você pode organizar pelo nome deles? Sim. Se você tiver organizado pelo nome das pessoas, método alfabético. Então é uma coisa bem lógica. Imagine um cursinho organizando os contratos dos alunos. Se organizar pelo nome dos alunos, ordem alfabética. Então você vê que não é muito complicado até aqui. Então olha só, questão de prova. Aí quando cai uma questão dessa, a pessoa acha até que não, deve estar tentando me enganar, não é possível. Olha só. A organizar e arquivar uma série de documentos ordenados por nome. Então, se você ordenou os documentos por nome, qual método você está usando nesse momento? Método alfabético. É aquela questão que a pessoa deve olhar assim, não pode ser só isso. Está muito fácil para ser verdade. Agora olha essa outra. O método muito utilizado no arquivo de pessoas físicas e jurídicas, de pouca praticidade para organizações de grande porte. A gente vai discutir isso na medida que a gente for avançando nesse assunto. O que interessa agora é isso aqui, ó. E consiste no arquivamento de nomes e sobrenomes, considerando as letras do alfabeto português. Poxa, qual é o método que organiza por nome, usando as letras do alfabeto? Alfabético, né? Claro. Então, letra A. Olha essas 3 de uma vez só. O método alfabético é um dos métodos de arquivamento de documentos. E tem um nome como principal elemento a ser considerado, quer dizer, que organiza por nome. Entre os métodos de arquivamentos básicos de documentos, o método alfabético tem como elemento principal o nome. Olha lá, de novo. Entre os métodos de arquivamento, o alfabético é aquele que considera como elemento principal o nome. Então, tranquilo, o alfabético organiza por nome. É aquela questão que a gente acha que é pega na hora da prova. E essa aqui, ó. A organização de arquivos pela ordem alfabética pressupõe sua classificação, né? Sua organização por assunto dentro de um sistema numérico. Não, assunto e número é outro método. Então o método alfabético organiza por nome, portanto item incorreto. E esse aqui, os documentos constantes em cada uma das pastas organizados em ordem alfabética deverão seguir obrigatoriamente uma sequência numérica. Se você vai organizar em ordem alfabética, os documentos vão ficar na sequência numérica? Claro que não. É alfabético em ordem de nome, é alfabético. Beleza, agora vamos pensar numa questão assim, ó, questão prática. Ó, nós temos aqui uma prova que ele te dá nomes, vamos até ampliar aqui um pouquinho. Então olha só, vamos analisar. Um agente administrativo, ao organizar o arquivo da instituição onde trabalha, recebe a incumbência de arquivar as pastas com os nomes abaixo. Então olha só, nós temos 5 nomes aqui, ó. Pedro da Silva Filho, Márcia Coutinho da Almeida, João Carvalho da Silva Sobrinho, Fernando Gomes Lacerda e Carlos Santo Cristo. Então o que ele quer que você diga? Coloque em ordem e indique a sequência correta de acordo com a numeração que eles receberam.
Então você vai dizer, primeiro é o número tal, depois o número tal, depois o número tal, enfim. Vamos lá, dando um tempinho aí para você analisar. O que você diria que seria a ordenação perfeita em ordem alfabética dos nomes apresentados? Vamos lá, nessa altura você já fez uma análise e muito provavelmente você imaginou que seria isso aqui. Ó. Você vai dizer, primeiro é o Carlos, número 5, depois viria o Fernando, número 4, olha lá, Carlos, Fernando, depois vem o João, letra J, número 3, depois vem a Márcia, número 2, e depois o Pedro, número 1. Então muita gente fez isso aí, deve ter pensado assim, poxa, questão mais fácil da prova. Tá aí, ganhou a questão de graça, certo? É errado. Então essa questão tá errada, não é assim que funciona. Tá aí um assunto que engana muita gente na prova. Então quando você tem que colocar nomes em ordem alfabética, não é fazer isso aqui que a gente está acostumado a fazer no dia a dia, não. Existe um padrão internacional que diz como é que nomes de pessoas ou nome de empresas têm que ser ordenados alfabeticamente. E não é dessa forma que o brasileiro está acostumado a fazer no dia a dia, não. E isso aí engana a pessoa, por quê? Porque ela está acostumada com isso. Então o correto não é assim. Então o correto seria isso aqui, ó. Olha lá, Almeida, Márcia Coutinho, olha lá, vai ser a primeira, número 2. Depois Lacerda, que é o Fernando, número 4. Santo Cristo, que é o... Tá, cadê o Santo Cristo? Tá aqui, ó. Número 5. Depois Silva Sobrinho, olha lá, número 3. E Silva Filho, número 1. Agora complicou minha vida, não entendi qual é a lógica desse negócio. Então a primeira coisa que é importante você saber para aprender a pôr nome em ordem alfabética é descobrir que aquele padrão que o brasileiro está acostumado não é o que vale na hora da prova. Então existe um padrão envolvendo algumas regras que devem ser seguidas. E na verdade são 13 regras. Vamos trabalhar em cima disso então? Então olha só, a gente vai ter até mais de uma aula para poder entender como é que se põe nome em ordem alfabética. Então vamos lá, vamos partir para esse assunto, que você já viu que muita gente é enganada nesse assunto e erra a questão achando que está acertando. Vamos lá então, são as chamadas regras de ordem alfabética. Então vamos lá, vamos pegar a primeira regrinha. Nos nomes de pessoas físicas, nome de indivíduos, considera-se o último sobrenome da pessoa, para depois vir o prenome, que é o primeiro nome. Então vamos ver, como é que seria isso? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Imagina esse nome aqui na sua prova, Daniele Firme Miranda. Então o primeiro detalhe é entender o que ele chama de prenome e sobrenome. Então pode parecer brincadeira, mas pode ter gente aí que tem alguma dificuldade, olha só. Então quando você pega o nome completo, você tem o nome da pessoa, que é subdividido em partes. Então você tem o prenome, que é o primeiro nome, e os chamados sobrenomes. Então, com certeza, você tem pelo menos um prenome e um sobrenome. Então, é normal, quando você registra um filho, você dá a ele um prenome, que inclusive pode ser composto, não tem problema. São duas palavras, Paulo Vitor, não tem problema. Então, você pode ter um prenome que envolve duas palavras, não tem problema nenhum. E pelo menos um sobrenome. Então, geralmente, a pessoa mais comum é ter dois, mas pode ter um, pode ter três, quatro, enfim. O importante é ter pelo menos um prenome e pelo menos um sobrenome. Perfeito. A ordenação alfabética é feita pelo quê? Pelo sobrenome final, o último. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente faria? Qual o último sobrenome da Daniele? Miranda. Então, a gente leva ele para o início. Então, olha só, desloca o último sobrenome para o começo, põe uma vírgulazinha para indicar que ele foi para o início e completa com o primeiro e o segundo nome. Por isso que na hora de organizar, o que a regra diz? É o último sobrenome e só depois o primeiro nome. Então vai ficar arquivado na letra M. Então para colocar em ordem, o padrão é esse aqui. E aquilo que eu comentei ainda há pouco, isso é um padrão internacional. Então se você prestar atenção nos filmes, coisas que você assiste, você vai perceber que toda vez que aparece nome no arquivo ordenado, em algum lugar, é organizado assim. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume. Às vezes você até vai usar em algumas situações. Quando eu faço bibliografia de trabalho de faculdade, eu faço isso. Por quê? Porque a bibliografia tem que ser ordenada alfabeticamente pelo autor. E esse é o padrão. Quando você compra passagem aérea, como é que o nome vem escrito? Desse jeito aqui. Quando você tira passaporte, como é que seu nome vem escrito no documento?
assim. Por quê? Porque é o padrão internacional. Então essa seria a forma correta, adequada de organizar. Ah, mas no dia a dia eu não faço e não vejo muita vantagem. Então, só para entender a lógica. Por que o padrão internacional manda organizar pelo sobrenome? Qual é a vantagem disso? E por que inventaram esse padrão? Então, para você entender, fica até mais fácil de gravar. Então, a ideia é baseada no seguinte: formalmente, no padrão internacional, a pessoa é tratada pelo sobrenome. Então, quando você lida com alguém no dia a dia, em qualquer situação formal, a pessoa não é tratada pelo primeiro nome dela, é pelo sobrenome dela. Então, por exemplo, Daniele Firme Miranda é a senhora ou senhorita Miranda. Então, ela vai ser tratada pelo sobrenome e, detalhe, sobrenome de família. Então, o sobrenome da família, tradicionalmente, vem no final. Por quê? Porque é o que tradicionalmente vem do pai ou do marido da família. Ah, mas isso não é obrigado e tal e tal. Ok, mas isso é uma tradição. No Brasil ninguém respeita muito isso, não tem muito problema. Então não faz muito parte da nossa cultura, mas é um padrão internacional. Então geralmente quando você batiza um filho, tradicionalmente primeiro vem o sobrenome da mãe, para depois vir o sobrenome do pai. E o nome da família, tradicionalmente, é representado pelo sobrenome do pai. Se você tem lá o senhor Simpson, a mulher dele é a senhora Simpson. E os filhos é a família Simpson. Então, senhor Simpson, senhora Simpson. É assim que ele vai ser tratado quando ele estiver no hospital, quando ele estiver ali numa empresa. O patrão dele vai chamar de senhor Simpson. Então, esse é um padrão internacional. E é interessante que a gente observe isso aí no dia a dia, às vezes não percebe. Qualquer jogador de futebol estrangeiro você vai ver tratado dessa forma. Então, sei lá, o Maradona, Messi, né, Schumacher, Rummenigge, Platini. Então, sempre pelo sobrenome. O brasileiro é que não tem esse costume. Eu acho interessante você entender isso, que já é meio caminho andado para você entender as questões. Para você entender essas regras. Então, o padrão recai no sobrenome e o último sobrenome por quê? Porque é ele que tradicionalmente representa a sua família. Por isso que no dia a dia, quando você tiver que abreviar seu nome, que não cabe em algum lugar, quando não couber em algum lugar, qual que você abrevia? Nunca o do final, porque o do final te representa. Então, o do final te representa formalmente. É ele que vai lá para o início. Tranquilo? Então, só para você entender a lógica. Tá, então olha só essa questão aqui. Ó. Em relação às pessoas físicas, considera-se o último sobrenome. E só depois o primeiro nome. Ok, a primeira regra. Em passos arquivados a partir dos nomes de pessoas físicas, deve-se considerar no arquivamento o último sobrenome da pessoa. E depois o primeiro nome. Ó, primeira regra de novo. Por exemplo, João Silva, como é que você arquiva? Silva, vírgula, João. Então você levou o Silva para o início. Perfeito. Tá, e se eu tiver duas pessoas com o mesmo sobrenome? Pode acontecer. Ó. Então você vai organizar, tem duas pessoas com o sobrenome Miranda. E aí? Olha lá, as duas pessoas são Miranda. Então o que você vai fazer? Se elas tiverem um sobrenome igual, aí você vai para o primeiro nome, que é o que vem logo na sequência. Aí se for igual também, vai para o próximo. Ó, então o sobrenome final é primeiro critério. Se for igual, vai para a sequência. Então, tranquilo. Questão de prova. No arquivamento de fichas por nome de pessoas, quando aparecerem sobrenomes iguais, prevalece a ordem alfabética do prenome. Perfeito. Então, para sobrenomes iguais, aí sim você considera o primeiro nome. Caso haja pasta em que constem pessoas com sobrenomes iguais, a primeira pessoa que vai ser considerada é aquela que tiver o prenome com o menor número de letras. E aí, você vai colocar quem tem menos letra primeiro? Não. É ordem alfabética normal. Se o sobrenome for igual, vai para o primeiro nome. Vamos para a segunda regrinha agora. Sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo ou ligados por hífen não podem ser separados quando da alfabetação. Então, vamos pegar exemplo prático? Olha só, se você tivesse esse nome aqui, ó, Humberto Castelo Branco. Então nós temos aqui um caso de um sobrenome composto. Então analisa aqui comigo, o que é um sobrenome composto? É quando a pessoa tem um sobrenome formado por mais de uma palavra. Por exemplo, Castelo Branco, Monte Verde, Vilas Boas, Vila Nova, Boa Morte. Então são sobrenomes que você tem mais de uma palavra, mas você sabe que é um sobrenome só. Aqui nesse caso, Humberto Castelo Branco.
Você acha que a família da mãe é Castelo, a família do pai é Branco? Não. Então a gente já deduz que é o mesmo sobrenome, é Castelo Branco. Então quando a gente faz a organização, não é pela última palavra, é pelo último sobrenome. E o último sobrenome dele é Castelo Branco. Então o que vai para o início? Castelo Branco. Então ninguém vai procurar pelo presidente Branco, é o presidente Castelo Branco. Então imagine você organizando na prova, digamos um nome, por exemplo, José Pereira Vila Nova. Você acha que ele é o doutor Nova? Não, o doutor Vila Nova, então é um sobrenome composto. Então os dois vão para o início. São duas palavras, mas eu entendo que é um único sobrenome. Como é que a gente identifica isso? Então normalmente ele é formado por adjetivo e substantivo. Olha só, quem é Branco? Castelo. Vila Nova. Ó, adjetivo e substantivo. Quem é Nova? Vila. Vilas Boas. Boa Morte. E por aí vai. Então você mantém os dois juntos e leva os dois para o início. Também pode aparecer um sobrenome composto envolvendo o hífen. Olha só, isso é mais fácil de identificar. Heitor Vila Lobos. Então tem um hífen no meio, já sei que é composto. Então leva o conjunto para o início. Como é que vai ficar? Vila Lobos, Heitor. Então esse é mais fácil ainda. Então cuidado com sobrenomes compostos. Vila Novo, aliás, Vila Lobos, né, Castelo Branco, Vila Nova, Vilas Boas, né, Boa Morte, esse tipo de coisa. Então se estiver na sua prova, Severino Oliveira Vilas Boas. Vilas Boas, Severino Oliveira. É o doutor Vilas Boas, não é o doutor Boas. Então você vê que é fácil de entender quando você entende a lógica. Vamos lá, questão de prova, olha essa aqui, ó. Em pastas de pessoas físicas, sobrenomes compostos de substantivo e adjetivo devem ser separados. Tem que separar um do outro. Será que é isso? Claro que não. Olha o exemplo que ele deu. O nome Roberto Monte Azul. Você deve arquivar Azul Roberto Monte. Aí no mínimo você vai chamar o sujeito de Doutor Azul. Então não é assim. Então o sobrenome é Monte Azul. Então leva os dois para o início. Portanto, item incorreto. Como é que ficaria isso? Monte Azul, vírgula, Roberto. Só por curiosidade, né, esse assunto é um padrão internacional, como a gente está vendo, mas a banca, né, as bancas costumam retirar de um livro de arquivologia, que é o livro da Marilena Leite Paz, Arquivo, Teoria e Prática, da editora FGV. Então lá ela dá todas essas regrinhas com exemplos. E o exemplo que ela dá no livro, para essa regrinha, é o sobrenome Monte Verde. E eu estou dizendo isso porque eu já vi prova colocando Monte Verde, Monte Azul, Monte Vermelho, Monte Amarelo. Então eles pegam lá o exemplo do livro, só muda a cor para tentar dizer que não estão copiando. Então é bom saber disso porque é uma questão bem frequente. Ó, tem um sobrenome composto, José Pereira Monte Verde, Monte Azul, Monte Roxo. Então é composto. Então leva os dois juntos para o início. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Sobrenomes de santos. Ó, é uma regra bem parecida com a anterior. Então você tem um sobrenome formado com as palavras santo, santa ou são. Então segue o mesmo caso da regra anterior. Por exemplo, José Pereira Santa Cruz. Que não deixa de ser adjetivo substantivo, né? Olha lá, quem é Santa? Cruz. Então qual o sobrenome desse sujeito? É a família Cruz ou a família Santa Cruz? Então você sabe que é a família Santa Cruz. Então não é só Cruz, é um sobrenome composto. Então leve os dois para o início. Como é que vai ficar? Santa Cruz, José Pereira. Então se cair na sua prova, por exemplo, Aderbal Oliveira Santa Fé. É a família Fé? Não, a família Santa Fé. Então leva os dois juntos para o início. Então o sobrenome de santo é composto. Olha a questão de prova falando disso. Olha essa aqui, ó. Em pastas de pessoas físicas, sobrenomes formados com as palavras santa, santo ou são não devem ser separados. Tem que manter os dois juntos. Por exemplo, Antônio São Jorge. Qual o sobrenome final dele? São Jorge. Então vai ficar São Jorge, vírgula, Antônio. Perfeito. Exatamente isso. Ó, tem um sobrenome composto. Você não vai achar que o São veio da mãe e o Jorge do pai, né? Tem a família São Jorge. Mais uma. Os nomes a seguir estão corretamente ordenados de acordo com as regras. Então, olha só, ele está dizendo que está correto. Sabe que isso aqui está correto? Olha só. Rogério São José levou só o José para o início. A mesma coisa com Paulo, a mesma coisa com Rita. Então, isso está errado. O correto seria o quê? São José, vírgula, Rogério, São Paulo,
vírgula, Carlos, e Santa Rita, que inclusive iria aqui antes, né, porque S-A-N vem antes do O, Santa Rita Simone. Então você vê que está tudo errado. Então, portanto, questão incorreta. Bom, quarta regra. Iniciais abreviadas têm precedência na alfabetação. Então, pegando um exemplo prático, é fácil de entender. Então, isso quer dizer o seguinte, quando você vai organizar, e tem uma situação dessa aqui, ó, imagina esses três para você colocar em ordem. Os três terminam em Silva. Perfeito, vamos organizar pelo sobrenome Silva. Se três pessoas têm o mesmo sobrenome, agora a gente vai organizar pelo primeiro nome, certo? Aí quando eu vou pegar o primeiro nome, eu descubro que tem um que está abreviado. Que às vezes acontece. A pessoa que guardou o documento abreviou o primeiro nome. A gente só não pode abreviar o último, mas o primeiro, o segundo não tem problema. E agora, como é que eu faço para colocar em ordem se ninguém sabe o que é esse J? Então a regra é, ele vem primeiro. Então dentro da letra J, ele é o primeiro. Ele vai ser o primeiro na letra J, não tem problema. O próximo seria o João e depois o José. Então inicial abreviada, ela é a primeira dentro daquela letra, né, para a qual começa aqui. Ó. Então essa é uma regrinha bem simples, bem tranquila. Ó, então mantém, olha lá, organizar desse jeito. Olha lá, Silva, Silva, Silva. O J abreviado é o primeiro. E depois a ordem alfabética normal com os nomes que você não tem abreviado. Olha essa questão aqui que interessante. Os nomes a seguir estão corretamente ordenados, de acordo com as regras. E aí, será que estão todos corretos mesmo? Olha, eu tenho 3 pessoas com sobrenome Torres. Aí eu sei que eu vou organizar pelo primeiro nome, beleza. E tem um abreviado. Olha só, tem o A abreviado e Alisson. Ele tinha que estar antes desse aqui, ó. Então tinha que ser Torres, vírgula, A, que está abreviado. Depois Torres Alisson, que não está abreviado. E depois vem Beatriz, que é com a letra B. Então você vê que a banca aqui pegou essa regrinha e inverteu. Então esses dois nomes aqui tinham que estar assim. Portanto, item incorreto. Bom, mais uma questão agora para você analisar. Observe os seguintes nomes. Ó, ele te dá 5 nomes para você colocar em ordem e dizer qual é a sequência correta. E olha que questão interessante. Todos eles têm o mesmo sobrenome, já facilita. Todos são Peixoto. Então a gente já sabe que vai organizar Peixoto, 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 Peixoto. 5 pessoas da mesma família. A família Peixoto, ok. Se o sobrenome deles é igual, vamos organizar pelo primeiro nome, certo? Então nós temos aqui Marilda, M, Aníbal, Alain e Alaide. Então olha só, perceba o seguinte, esse que está abreviado não quer dizer que ele é o primeiro de todas as letras, não. Vamos começar pela letra A. Então quem é o primeiro? Alaide. Ó, Peixoto, Alaide, número 5. Depois vem o Alain, ó, A-L-L, ok. Alain, número 4. E Aníbal, A-N, número 3. Ok, agora vamos para as letras M, para a letra M. Tem Marilda e tem um M que está abreviado, que ninguém sabe o que é. Então ele vem primeiro dentro da letra M. Então número 2. E finalmente Marilda, número 1. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos procurar isso aí? Letra A. Então tá aí, ó, letra A é o item correto. Bom, então você vê que usou essa regrinha. E garanto para você que muita gente achou que era só colocar o nome do jeito que ele aparece, né? Ah, eu vou colocar aqui Alain, Alaide, Aníbal pelo primeiro nome. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então olha só, a gente já viu até aqui 4 regrinhas envolvendo as 13 regras de ordem alfabética. Então é um assunto que engana muita gente, por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a usar esse padrão. E na hora da prova acha que é para organizar do jeito que a gente está acostumado no dia a dia. Então muito cuidado com isso. Então na próxima aula a gente avança mais um pouquinho, vendo as demais regras que envolvem esse assunto, para você chegar afiado lá na sua prova e não ser enganado por esse assunto que muita gente erra achando que está acertando. Bons estudos e até a próxima aula.